Vamos então dar prosseguimento à nossa série de estudos bíblicos, que estamos trabalhando com os temas escatologia, o estudo das coisas do fim dos últimos dias, e também o tema da soteriologia, que significa o estudo sobre a salvação, todos os argumentos bíblicos, todos os textos, tudo que a Bíblia nos ensina a respeito da doutrina da salvação da vida, salvação do homem, salvação da mulher, salvação das nações, da humanidade, tudo aquilo que disser a respeito à salvação. Então, vamos continuar a leitura do livro do Apocalipse. Vamos agora, então, passar para o capítulo 3 de Apocalipse, na quinta carta, agora destinada à igreja de Sardes. Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 1 do capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, aqui nós temos, no início do capítulo 3 de Apocalipse, a carta a mais uma igreja da Ásia, agora a igreja de Sardes. Essa carta é endereçada ao anjo da igreja, que está na responsabilidade ali do ministério da igreja de Sardes. E o início, o versículo 2 do capítulo 3, o início da carta, possui ali a mesma referência, a mesma recomendação das demais cartas. Jesus faz um apontamento, ele diz: eu sei as tuas obras, eu estou acompanhando. E realmente o que reflete, o que pode ser avaliado, observado, são as obras. É o que você faz, é o que você produz. A própria palavra nos diz, Jesus falando sobre os falsos profetas, diz: pelos frutos os conhecereis. Então, pelas obras. E Jesus vai nos acompanhando pelo resultado das nossas obras, pelos frutos, pelo que fazemos, pelo que expressamos, pelas nossas atitudes e pelas obras da fé, obras do amor, obras da paciência, obras da misericórdia, obras do bem, obras do Filho de Deus, obras, como Jesus disse: eu faço as obras do meu Pai, eu me manifesto, eu sou o que sou, eu apareço a partir do momento que eu realizo as obras do Pai, que eu amo como o Pai ama, que eu perdoo, ou que eu manifesto o meu poder. Então, nós também, como igreja, como servos de Cristo, seguidores de Cristo, nós também temos que realizar as obras que Jesus realizou. Ele mesmo disse que ele iria para o Pai e que nós faríamos aquelas obras, deveríamos fazer, produzir as mesmas obras de Jesus e até maiores. Então nós temos mais a fazer. E Jesus está aqui numa avaliação. O Apocalipse é o livro da sentença final dos últimos tempos, a sentença ou de condenação ou de salvação. E essa sentença vem pelo conhecimento de Deus a respeito das nossas obras, da nossa vida.
das nossas atitudes juntos às nossas palavras. O que nós profetizamos deve vir acompanhado de verdade, de espírito, isto é, de prática, de ação, de obras. E ele diz: eu sei as tuas obras, que tens nome, de que vives e estás morto. Então nós vamos hoje, nas nossas lições, nos nossos ensinos da Palavra de Deus, aprofundar esta questão do vivo, estás morto, embora tenha nome de que vives. João já havia dito isso, que quem não ama está morto. Quem vive no pecado é quem odeia o seu irmão, quem não ama o seu irmão. Quem não ama o seu irmão é um assassino. O assassino não tem vida, ele está preso. Ele deixa de viver, ele perde o direito a viver, a comunhão, a liberdade. Então é como um morto. Ele diz que está vivo, mas está sentenciado à morte. E nós vamos ver então outros textos da palavra de Deus que irão aprofundar esta palavra severa, esta sentença grave que Jesus está aqui emitindo para uma igreja, dizendo: vocês têm nome de que vives, mas estão mortos. E Jesus está sempre alertando as igrejas a respeito do seu ministério. Vocês são candeias de ouro para iluminar, para trazer luz, para refletir a glória de Deus, para dar continuidade à obra de Jesus, ao seu ministério. E se você não brilhar, se você não salgar, se você não for candeia, você é retirado da missão, você é retirado do plano de Deus. Então passa a estar morto, separado da obra de Deus, separado da vocação de Deus, já não produz mais fruto, está seco, já não faz mais nenhuma diferença para Deus, para a eternidade, já não há mais salvação naquele lugar. Aquela igreja perde a sua essência, o seu caminho, a sua virtude, a sua vida, a sua luz, perde a sua direção, perde a sua vocação, perde a razão de ser. Por isso Jesus diz: vocês têm nome de que vivem, mas estão mortos. Então, versículo 2 diz: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então veja que a avaliação é clara, não temos aqui o que discutir com a palavra de Deus, o que achar outra interpretação tipológica ou qualquer outra que venha a eliminar o real e verdadeiro sentido da palavra de Deus, quando Jesus disse: não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus, por isso, além dos que já estão mortos, outros estão no mesmo caminho, porque deixaram de realizar a obra de Deus. Jesus realizou a obra do Pai. Jesus venceu, porque ele amou como o Pai amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E Jesus amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida pelos seus amigos na cruz do Calvário, pela igreja. Morreu pela humanidade, amou o mundo também, amou todo mundo. Então, o Pai amou, o Filho amou. Estou realizando a obra do Pai, estou amando. E você? O que você está fazendo? Você está amando? Você está perdoando como Jesus perdoou? Você está realizando o ministério de Jesus? Você está acolhendo o perdido, o necessitado? Você está ajudando o fraco? Você está agindo como o samaritano? Você está atendendo a necessidade do órfão, do desprezado, do esquecido? O que você está fazendo que reflete a obra do Pai? Como igreja, como a candeia de ouro, entre as quais as candeias, as igrejas, Jesus caminha e Jesus controla, Jesus dirige a obra, Jesus acompanha e está aqui exortando:
está dizendo, você tem privilégios, você tem uma obra, você tem um ministério, você tem um chamado, você tem uma vocação para cumprir. Se você não cumprir, eu vou retirar você desse meio. Vou deixar de trabalhar, vou deixar de estar ali. Por isso, muitas vezes a palavra de Deus nos exorta a não extinguir o espírito, não entristecer o espírito, mas ser obedientes a Deus, ser agradável a Deus, obedecendo a Deus. Jesus falou, o Pai me ama, porque eu obedeço o Pai. E se vocês me amarem, vocês vão me obedecer, vão guardar meus mandamentos, e o Pai vos amará, e eu também vos amarei, e virei para vós e farei em vocês morada. Vou batizar com o Espírito Santo, vou vir morar em vocês. Então, esta unção, esta graça, esta bênção que a igreja recebe, que nós recebemos esta unção, é um encadeamento da obediência, do amor, do serviço, da obra de Deus, de agir, de fazer como Deus quer que faça, como Deus se agrada. Está escrito, nós acabamos de ler, vamos repetir aqui para o nosso aprofundamento. Ele diz assim, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda-o. Então, nós temos que obedecer o Pai através do conhecimento. Jesus é o Messias que veio nos ensinar e batizar com o Espírito Santo nos faz lembrar das palavras de Jesus. Então, é o que está aqui no versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E na sequência vem praticar a palavra de Deus e guardar. Ele diz aqui, tens recebido e ouvido e guarda-o. Guarda-o para cumpri-lo, guarda-o para obedecer, para não ser morto, sem ação, sem vida, sem resultado, sem obra, sem prática. Isso é estar morto. Quem não realiza nada, quem não ajuda em nada, quem não socorre ninguém, quem não obedece a Deus, quem não vai realizando a missão de Deus, a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, como Jesus que caminhou pelas ruas, pelas estradas de Jerusalém, da Judéia, da Galileia, empoeirando os seus pés na missão, na obra de Deus, realizando a obra de Deus. Foi para isso que eu vim. Meu Pai trabalha até agora, eu trabalho. Nós também devemos trabalhar enquanto é dia, breve vem a noite, em que não poderás mais trabalhar. Mas enquanto é dia, enquanto é tempo, vamos trabalhar. Mãos à obra, vamos realizar a obra de Deus. Vamos ouvir, vamos aprender, vamos conhecer, vamos realmente ter uma visão da glória de Deus e saber o que Deus quer de nós nesta geração, que se cumpra a vontade de Deus neste mundo e que a igreja seja a iniciadora, a fomentadora da obra de Deus, que é amar, que é socorrer, que é pregar o evangelho a toda criatura, por todo mundo, que é socorrer o necessitado, o perdido, que está prestes a morrer, livrar da morte o pecador. Então diz, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, estudado, aprendido, e guarda-o para praticar, e arrepende-te. E se não vigiares, com cuidado no estudo, no aprendizado, nos dons espirituais e na prática, no exercício destes dons, ser ativo na obra de Deus, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Esse tipo de alerta Jesus está fazendo para todas as igrejas. Ele está dizendo, quando não eu virei a ti e pelejarei contra ti com a espada que sai da minha boca. E aqui é um alerta semelhante. Ele diz, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, virei de repente. A história vai mudar. Ao invés de você ser a candeia colaborando na obra de Deus,
você será visto aqui como um adversário, contra o qual Jesus terá que pelejar com a espada. Olha a situação invertida. Ao invés de estarmos juntos trabalhando na obra, produzindo e lutando a batalha do Senhor, essa batalha com a palavra, com a espada de dois gumes, pregando, orando, realizando a obra de Deus, nós iremos para uma situação antagônica, estarmos sendo vistos como adversários da obra, impedindo a obra. Você não entra, impede que os outros entrem, Jesus virá contra ti, e agora ele diz aqui: virei como um ladrão, vou estar acabando com essa obra, vou estar mudando essa situação, não vou mais estar favorável a este ministério, desta igreja, com este anjo. Ele está falando com o anjo, está sendo severo com o anjo da obra, com o responsável. Ele está dizendo: olha, eu sei o que está acontecendo, eu vou te dizer o que está acontecendo. Talvez o anjo nem estivesse percebendo tão bem assim. Olha, se continuar assim, em breve virei sobre ti como um ladrão. De repente, a hora que você não sabe, não saberás a que hora sobre ti virei. Isto é, contra ti, numa posição de ataque, numa posição de guerra. Então, tornando-nos adversário na obra e não cooperadores na obra. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas. O que vencer é o que for salvo. Sempre que nós estamos aqui sempre repetindo, quando a gente ler aqui em Apocalipse a palavra vencer, nós entendemos como sinônimo da palavra o salvo. O que vai entrar na glória de Deus será coroado, receberá o reino, vai reger as nações com vara de ferro, junto com Jesus, com ele reinaremos. E andarão comigo de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer, o que for salvo, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Nós temos aqui já um estudo amplo, farto, para trabalhar sobre a questão dos anjos, o ministério dos anjos, o trabalho. E aqui Jesus faz questão de acrescentar a palavra de Deus para nós, de que confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Temos uma história maravilhosa para tratar, trabalhar, ensinar a respeito do ministério dos anjos junto com o Pai. E quando nós chegamos a este ponto, é hora de passarmos então para os textos de ensino, de direção, de instrução. Por quê? Porque Jesus está falando de obras, de conduta. Ele está falando sobre lembrar-se do que tens recebido. Então Deus tem me mandado aqui para que você receba o ensino. E ouvido, está aqui no versículo 3, recebido e ouvido. Você está ouvindo a palavra de Deus. Então passa a ter uma responsabilidade. E esse é o caminho, é receber, ouvir e guardar. Isto é, viver, praticar, guardar no seu coração para não errar mais, para não pecar contra ti, mas para fazer a vontade de Deus. Somos perdoados de todos os pecados do passado, pela graça sois salvos por meio da fé. Mas se vivermos um instante, um segundo, se continuamos vivendo agora como salvos, nós temos que viver de acordo com essa palavra. Temos que praticá-la, temos que guardar, temos que aprender a ponto de poder ensinar aos outros, a ser testemunha e glorificar a Deus com a nossa vida, nascer de novo. Isso faz parte da vida. Quem continua vivendo, quem vive agora com Jesus, vive também para testemunhar de Jesus, da sua obra. Veja o que ele fez comigo e veja o que ele poderá fazer também contigo. E vamos então prosseguindo, seguindo, realizando a obra de Deus, que é também obedecer a Deus. Enquanto aqui vivemos, nós temos que louvar a Deus e
temos que obedecer a Deus. Claramente, certamente, entramos neste caminho, temos que andar agora por este caminho, seguir por este caminho ao qual nós entramos pela fé, demos o primeiro passo, pela graça de Deus, pela salvação em Jesus, e agora vamos cultivando, vamos vivendo, vamos andando, realizando a obra de Deus, que é resultado da fé. Então vamos estar ensinando, vamos estar aprendendo, vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler agora Tiago, capítulo 2, é a palavra de Deus e ela tem grandes lições a nos ensinar sobre a nossa conduta, isso que Jesus estaria alertando a igreja, falando sobre ouvir, guardar, aprender, conhecer e praticar a palavra de Deus, realizar a obra de Deus, agradar a Deus. É isso que nós queremos, essa é a nossa missão aqui. Foi para isso que Deus nos chamou, nos levantou, para conhecermos a Deus, prosseguirmos em conhecê-lo e assim servirmos a Ele com integridade. Vamos então ao capítulo 2 de Tiago, que diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então veja bem, você recebe a graça, é salvo pela graça por meio da fé. O que vem a você é a fé. O que passa a existir, o que você recebe, o que você tem para adquirir a graça é a fé. Então você passa a possuir a fé. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, o Rei, o vencedor, em acepção de pessoas. Porém, nós vemos aqui que há critérios, existem critérios, existe uma forma de viver esta fé. Eu tenho fé, então vamos viver de acordo com o padrão dessa fé. O que é essa fé? Eu tenho uma fé em Jesus, Ele é o meu Senhor, Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Então, você vai guardar a fé e vai andar nessa fé, caminho da fé, jornada da fé, seguir pela fé. O justo viverá pela fé. Então, esta fé que passa a fazer parte da sua vida, estou salvo pela fé, ela vai determinar uma atitude, uma obra, uma ação, uma forma de ser, de demonstrar, de viver, de Jesus olhar e falar: sua obra está perfeita, a obra da fé, você realmente está andando no meu caminho, realmente eu tenho me agradado de ti. Jesus vai dizer isso para você, Ele quer dizer isso para você. Você precisa receber esta palavra de Deus, porque você vai passar por uma sentença. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus e você vai receber uma sentença. Então você precisa já ter certeza que a palavra de Deus é positiva a seu respeito. É uma sentença de vida, de salvação. E este ensinamento já nos mostra que nós não podemos ter a fé, dizer eu tenho fé em Jesus, e fazer acepção de pessoas. Isto é, desprezar, não amar, não valorizar alguém, ter dois critérios para as pessoas. Versículo 2 diz assim: Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura, não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Então veja bem, Tiago está alertando que se você participa de um ajuntamento em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Senhor da glória, veja que Tiago valorizando o nome de Jesus ao qual você toma este nome, você requer usar o direito de usar este nome, pela fé neste nome.
que é o Senhor da glória, que é o Senhor da terra e do céu, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E você, em nome de Jesus, faz um julgamento a partir de maus pensamentos, injustos, cruéis, perversos. Você já pensou na consequência de você usar o nome de Jesus Cristo e desprezar uma pessoa pela sua veste, por ser pobre? E se abrir e dar toda a reverência e receber o rico, valorizando pela sua riqueza material, pela sua oportunidade de vida? Você não conhece a vida do pobre, você não sabe por que ele está naquela situação, você se tornou juiz. E aqui também está dizendo o seguinte, que com essa mesma medida que você está julgando, você será julgado. Juiz de maus pensamentos. Você não sabia que este tipo de julgamento virá agora contra você? Você não sabe que você está deixando de amar? Você não sabe que isso vai trazer condenação para a sua alma? Ainda mais se o mandamento diz para não usar o nome do Senhor teu Deus em vão. Então você quer ser liderança em nome de Jesus, em um ajuntamento, em uma igreja, em uma congregação cristã, e é juiz de maus pensamentos, desprezíveis, maldosos, malignos, fazendo acepção de pessoas. Você não percebe que o julgamento que você está fazendo virá pesado sobre a sua vida, sobre a sua alma, que virá condenação? Que você poderá ser contado entre aqueles que dirão Senhor, Senhor, e Jesus dirá, não vos conheço, e vai lançar no inferno? Você não teme a Deus, você não pensa nisso? Pois Tiago está dizendo, você deveria pensar. Você tem nome de que vive, usa o nome de Cristo, mas está morto nos seus pecados, nos seus maus pensamentos sobre as pessoas, nos seus julgamentos precipitados sobre as pessoas, nas suas más avaliações. Você está avaliando erradamente, muito mal. No versículo 5 diz assim, ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Você não leu a parábola, não ouviu aqui o estudo, o ensino sobre o rico que foi para o inferno e Lázaro, o pobre, que estava no seio de Abraão sendo consolado? Então, quando você vê um rico, você acha que é privilégio receber um rico no local onde você congrega, que você está melhorando, que a sua congregação vai arrecadar mais, vai ter mais ricos, vai ter melhores condições, vão ter coisas melhores porque os ricos chegaram. E você julga que chegando pobre, o seu ajuntamento será desvalorizado, será mal considerado, mal avaliado. Você está errado. Você não percebe que para Deus, aquele que chora aqui nessa terra é que será consolado? Você não ouviu, não conhece o estudo das bem-aventuranças, o Sermão do Monte? Você nunca ouviu, nunca prestou atenção? Jesus falou, arrepende-te, porque você precisa conhecer e guardar a palavra de Deus. Você precisa ouvir, você precisa aprender. E Tiago está justamente usando esses termos. Porventura, irmãos, vocês não sabem que Deus escolheu aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino? Jesus chamou Pedro, Jesus chamou pescadores, Jesus chamou pessoas analfabetas, pessoas iletradas. E Jesus deu a eles autoridade. Vocês vão reinar comigo, eu vou colocar vocês em tronos e ao meu lado, assim como o Pai
me deu lugar ao seu lado, eu vou colocar vocês do meu lado, reinando, vou dar coroas, vou dar o reino. Ele está dizendo: não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Você não sabe que o critério de Deus, o critério avaliativo de Deus não é a riqueza material, é o amor. Ele vai dar o reino a Tiago, a palavra de Deus, na nossa Bíblia está escrito isso. O reino que prometeu aos que o amam. O critério da avaliação de Deus, da sentença de Deus, ele vai dar o reino aos que o amam. Seja pobre, ou até não seja pobre, seja rico. Mas Deus vai dar não ao rico, não a valorização ao rico. Não existe isso, não existe esse critério dos bens materiais, da vida na terra, olhando sobre esse aspecto da carne. O que existe é o critério do amor, do bem, da obra de Deus, do temor a Deus, do amor a Deus sobre todas as coisas. O critério principal é o amor. Vocês não sabiam disso? Que você deve amar a Deus. Então você deve receber o pobre da mesma forma. Abraçar, receber, seja bem-vindo ao nosso meio. Você é uma vida e eu preciso te amar. Porque Jesus me amou quando eu era pobre, pecador, abandonado, perdido, condenado ao inferno, morto. Jesus me abraçou, Jesus me salvou, morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Como que agora um ajuntamento que usa o nome de Jesus, que se diz de Jesus cristão, vai tratar as pessoas com acepção de pessoas? Deus fez isso com você? Deus só chamou você por você ser rico? Deus não chamou o pobre? Deus está avaliando e o seu critério de avaliação é o amor. O reino de Deus está prometido para os que o amam. Diz assim o versículo 6: mas vós desonrastes o pobre, humilhou o pobre. Você fez igual àqueles que passaram de largo diante do que caiu na mão dos salteadores. Você fez como o rico que desprezou o pobre Lázaro. Você tem desonrado o pobre. É Tiago que está dizendo ali para a igreja primitiva. E Deus está falando conosco agora. Porventura, não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? O que os ricos têm feito e o que os pobres têm feito? Quando você lida com o rico, qualquer atitude que ele não goste, ele tem condição de te arrastar até um tribunal. Ele é arrogante, ele é orgulhoso, ele é prepotente. Tiago está então dizendo: eu não entendo porque vocês valorizam mais o rico do que o pobre. Deus valoriza mais o pobre do que o rico. Deus dá mais graça ao humilde e Deus conhece o soberbo de longe e não permanece muito tempo na presença de Deus. Deus abate o orgulhoso, o soberbo. Se o rico ficar orgulhoso com a sua riqueza, ele será abatido. Não pode chegar à presença de Deus com orgulho e soberba. Nós temos que servir a Deus com humildade. E todo o poder pertence a Deus e nós não somos nada, nós somos pó. Nós fomos o pó que sobrou da criação e Deus nos criou deste pó para sermos bem fracos e dependentes da glória de Deus. Porventura, não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Não é verdade que vão aí para as mídias, geralmente, não é? São as grandes, os poderosos, é que vão blasfemar, vão menosprezar a cultura cristã, o estilo de vida cristão. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás
a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Glória a Deus. Mas aqui mais um versículo que nos dá um resumo da mensagem que nós temos aqui pregado, que estamos aqui buscando na palavra de Deus, na nossa instrução, no nosso ensino. O critério principal de Deus na sentença da salvação, da vitória que Ele deu a Jesus, que é o nosso exemplo, foi o amor. Ele amou até o fim, amou até a morte, venceu porque amou, derramou o seu sangue. Porque amou mesmo de verdade, não fugiu, não desceu da cruz, não saiu da missão, amou até a morte, até o fim. Amou primeiro e amou por último. Amou sempre, amor. Todo amor. Veio por amor, viveu por amor, ensinou por amor, curou com amor, realizou o seu ministério com amor e morreu por amor. E ressuscitou porque venceu. Porque o Pai o coroou, Rei de Israel, Senhor dos senhores, Rei dos reis. O que venceu foi Jesus porque amou. Quem mais amou venceu. E ele então nos ensina. E o que Tiago aqui está dizendo? Ele está resumindo essa mensagem. Um versículo resumindo a mensagem. Versículo 8 de Tiago 2. Todavia se cumpristes conforme a Escritura, a lei real, a lei maior, o critério de Deus principal é a lei real, é a do reino, é a que prevalece, é a que vai dominar, a lei de Deus. Deus é amor. Se cumprides a lei real, a lei que leva à salvação, o caminho que conduz à salvação, a lei como instrução de rumo, andai por este caminho. Esta é a lei, este é o caminho certo, é a lei real, é a lei do amor. Ele diz, é a lei real, 2 pontos. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Faça isso, bem fazeis, façam isso. Não tenha acepção de pessoas com ninguém, tratem todos iguais. São vidas, se amarem a Deus, pertencem ao reino, são de Deus, Deus é amor, quem ama é nascido de Deus, o critério é o amor, é amarmos, é recebermos a todos com amor e ensinarmos a amar, e vamos amar a Deus e amar ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis, está lá em Levítico, nós temos aqui o texto de Levítico, que Tiago está citando, Levítico 19, 17 e 18, que diz assim, não aborrecerás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo e nele não sofrerás pecado, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 19, versículos 17 e 18. Tiago, lá no Novo Testamento, está citando Levítico, dizendo, este é o mandamento, esta é a Escritura, esta é a lei real. É a lei maior, é a lei do trono, é a lei do rei, é a lei que leva ao domínio, leva à vitória, leva à salvação. É o caminho real, é o caminho da vitória, é o caminho de ser coroado por Deus, de ser abençoado por Deus. É o caminho da salvação, é o caminho de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Vamos entender isto. Jesus nos amou até o fim, Deus é amor, Deus o coroou, Deus o honrou, Deus determinou a sentença, esse é o meu filho, esse ama como eu, esse é o meu filho, esse é o meu escolhido, esse é o meu ungido, esse é o Cristo, esse é o Salvador da humanidade, porque Ele ama, e eu amo, acima de tudo. Essa é a lei real, é a lei do trono.
É a lei da presença de Deus. A lei real é a lei que te leva ao último degrau, a presença de Deus. É o que te leva a Deus. É o que te faz levar a presença de Deus de tal forma que Deus vem habitar em você. Ele vem fazer morada em você. Se você começa a amar, andar em amor, buscar o amor, não só pregar e falar do amor, mas viver o amor, querer amar, entender o amor, querer praticar, querer guardar, amar até o fim. Este amor traz vitória. Este amor traz a presença de Deus. Jesus prometeu e essa palavra é real, é verdadeira. Essa palavra tem se cumprido na minha vida. Ele vem, te dá vitória e habita em você. Você passa a ser uma nova criatura. Você passa a ver, pensar junto. O nosso espírito entra numa comunhão, testificando, vivendo, habitando. E é possível. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar, mas o espírito pode. O espírito pode estar junto. E ele vem e está junto. Ele fica conosco. Ele vem habitar em nós. Nós somos realmente templo onde habita Deus, templo do Espírito Santo. E Jesus promete lá em João 14 uma habitação, uma morada real. Deus vivendo em nós, Cristo em nós. Ele está em nós. É Ele que nos inspira, é Ele que fala através de nós, é Ele que nos dá entendimento, é Ele que nos dá sabedoria, é Ele que nos ensina a palavra. Então, você andando nessa lei real, muitos milagres acontecem, os maiores milagres acontecem. Fazeis bem, bem fazeis, coisas tremendas vão acontecer na sua vida. Você não será mais o mesmo, nunca mais você estará sozinho. Ele vai estar contigo o tempo todo. E você estará expressando a vida, o amor de Deus, com a presença de Deus, e o seu espírito, junto com o Espírito de Deus, serão um só. Você será um só. Como o Pai e o Filho são um, nós também nos tornamos um, espiritualmente, com a presença do Espírito de Deus em nós. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Muito cuidado. Versículo 9. Se você faz acepção de pessoas, você não ama essa pessoa que você menospreza. Você não ama esse que você não considera igual ao outro. Você considera o outro superior, você odeia, você é assassino, como disse João. Você não ama essa segunda pessoa que você fez acepção, você tratou diferente. Você pensa, você julga com maldade, erradamente, você está enganado, você está perdido. Cuidado, porque você fazendo acepção de pessoas, você comete pecado. E olha a consequência, Tiago vai falar sobre essa consequência deste pecado agora, depois que você já foi esclarecido, já foi iluminado, já conhece a palavra de Deus, não pode mais, não é mais a mesma consequência da ignorância, do tempo que você não conhecia, e você fazia isso. Mas se você faz isso agora, a consequência é pior, é diferente, é mais grave. Houve um agravante aí na sua sentença, no seu julgamento, no seu quadro. Diz assim: sois redarguidos pela lei como transgressores. Você vai comparecer agora em um tribunal em que comparecem os que cumprem pena, os que serão penalizados, os transgressores, os criminosos, os errados, os que estão com uma conduta errada, contra a lei, os que estão transgredindo os mandamentos. Versículo 10, ele aprofunda essa questão da sentença, do julgamento,
e diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. E essa palavra, ele não está de forma alguma menosprezando o valor da lei. Ele está realmente dizendo o que está escrito aqui. Que agora, você, como Jesus lá alertou a igreja, você já ouviu, você já conheceu, você tem que guardar. Você é cobrado para cumprir. O que você já aprendeu, o que você sabe que tem que fazer, agora você tem que fazer, você é obrigado. Você tem que obedecer, tem que cumprir de acordo com o seu conhecimento. Quem não tem é tratado diferente. Vai para uma sentença, vai para um tribunal diferente daqueles que fizeram sem saber. Mas os que já sabem serão arguídos. Está escrito aqui: sois redarguidos pela lei como transgressores. Vão lá para o tribunal do júri dos assassinos e vão ter que prestar depoimento como réus, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos, réu da condenação da morte. Então, quando nós lemos aqui no início que aquela igreja, Jesus dá uma sentença, Jesus comunica: a situação de vocês agora é de morte, vocês só têm nome de que vivem. Talvez vivam no passado, mas no presente estão mortos, nos pecados, nas transgressões. E aqui há um tribunal, e se você está transgredindo um ponto, e Jesus tinha dito lá para a igreja a respeito de guardar, conhecer, ouvir e guardar. E aqui ele diz: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, quer dizer, deixar de guardar um ponto, mas o seu nível de execução, o seu nível de questionamento para ser redarguido é de quem já conhece a lei. Você já usa o nome de Jesus como Senhor da glória. Você já o conhece, já foi iluminado, já conheceu, já ouviu. Agora você vai ser cobrado como quem conhece a lei. Diz aqui o versículo 11: porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Então, uma lei com vários pontos. Qualquer um que transgredir um dos pontos, transgrediu a lei. Está condenado pela lei. E Tiago não está dizendo que isso é coisa do passado. Tiago não está dizendo que isso já acabou agora com Jesus. Não, ele está confirmando. Porque Jesus também disse que veio confirmar a lei. Ele não veio abrogar a lei. É a mesma lei. É não matarás. É não dirás falso testemunho. É não adulterarás. É não servir a Deus com acepção de pessoas. É não levantar um falso testemunho para destruir a vida de alguém que porque você considera essa pessoa inferior e acha que ele pode sofrer, que ele pode ser humilhado. Você e algumas outras pessoas, alguns amigos, alguns ricos, não. Você não pode. Ninguém pode falar de você. Nem do rico, nem do outro que você considera. Mas de uma outra pessoa pode. Talvez não mereça nem viver, não merece ter nome, não merece ter cargo, não merece ser honrado. Por isso Tiago está dizendo: vocês estão cometendo um crime, vocês estão desonrando esta pessoa porque o consideram pobre, vocês o consideram inferior, vocês fazem acepção de pessoas, você está transgredindo a lei, e não pode transgredir a lei, não pode matar, não pode adulterar, não pode fazer acepção de pessoas. Versículo 12: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. É a lei que você tem que obedecer. Agora recebeu a lei,
vive na liberdade de Deus para cumprir a lei. Deve ser julgado, assim falai e assim procedei. Cumpram a lei, obedeçam a Deus, façam a vontade de Deus, que ninguém vos engane. São por essas coisas que vem a ira de Deus, que veio no passado, veio sobre Sodoma e Gomorra, veio sobre o mundo da época de Noé, e vem agora também, continua, é o mesmo Deus de ontem, é de hoje, é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Desagradava a Deus e continua desagradando a Deus. É transgressão, era transgressão, continua sendo transgressão. Você é chamado para uma nova vida, para amar, para cumprir a lei real, amar o teu próximo. Isso tem que brilhar, a candeia do amor da igreja, da obra de Deus, de Jesus que amou, morreu na cruz, se humilhou, foi desprezado, ele foi considerado indigno, não viam nele formosura, parecer, não merecia viver, não merecia cargo, não merecia consideração, e era o Rei dos Reis, era Jesus, era o Filho de Deus, era o primogênito de Deus. Deus é amor e gerou o seu primogênito por amor, quando Ele amou. Ele amou tanto que Deus declarou: esse é meu filho, o meu primeiro filho, é o que ama como eu amo. É isso que Deus quer de você, é isso que Jesus quer, que a gente agora realize a sua obra. Ele amou, e nós devemos também amar, sem acepção de pessoas. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. É o mesmo que João disse. Nós vamos ler aqui agora, já no final desse estudo, a respeito dessa palavra que Tiago está dizendo, que o juízo será sem misericórdia sobre aquele que está tratando as pessoas sem misericórdia, com acepção de pessoas, condenando o pobre, desprezando a pessoa por ser pobre, sendo que este pobre ama a Deus. Jesus fez pobre para nos enriquecer, foi condenado por ser como um pobre, foi desprezado, foi rejeitado, foi esquecido, foi vendido, foi humilhado, foi torturado. E nós agora vamos repetir, vamos fazer isto, porque alguém parece ser mais humilde, ser mais simples, ser mais modesto, então ele não merece uma posição. Todos merecem. Você não pode julgar dessa forma, você estará errado. E no capítulo 4 de 1 João, versículo 17, está escrito assim: nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. E aqui nós lemos agora aqui em 1 João que Tiago falou que a misericórdia prevalece sobre o juízo. E João está dizendo aqui, vamos repetir, diz assim: nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Tiago usou a palavra misericórdia, que é amor à vida, amor à vida dos outros, a preservar a vida dos outros, deixar os outros viver, é ter misericórdia. A misericórdia de Deus é a razão de nós não sermos consumidos, é o amor de Deus pela nossa existência, pela nossa vida. E aqui João está dizendo que amando, tendo amor, nós teremos confiança no dia do juízo, porque ele sabe, como Tiago, que o amor e a misericórdia prevalecem sobre o juízo, prevalecem no dia do juízo. É a lei real, é a lei da vitória, é a lei da salvação, é amar a Deus. O reino de Deus é para aqueles que o amam.
A fé é a porta de entrada. A graça é aquilo que Deus nos concede. E o amor é o caminho da vitória, é a vida. Deus é amor. E que nós também possamos amar, possamos ter misericórdia, possamos viver em amor geral, em amor total, sem acepção de pessoas. E Deus está acompanhando a sua vida e Deus vai te abençoar. Você terá vitória, você continuará dando frutos e servindo a Deus. Que Deus te abençoe toda a sua casa, sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus.